Olá, já estou ao vivo. Então, hoje vamos falar de teatro com o elenco de Andando e Voando com Alguém e Ninguém, do Coletivo Núcleo 2. Já entrou, né? Então, pera aí. Oi, Sara, tá joia? Oi, Sandra, já, e você? Tô bem. Primeira coisa, tá ouvindo e vendo direitinho? Tô sim. Então, Te ótimo. ouço, te vejo direitinho. Olá para todos. Então tá jóia. Esse vídeo, óbvio, ele é válido para todo mundo que estiver assistindo agora ao vivo, né? Mas também ele vai ficar para frente como documento, como registro, certo? Então a Uhum. gente faz a propaganda daqui um pouquinho quando a gente vê que entrou bastante pessoas. Mas de qualquer forma, Sara, primeiro eu vou falar o que que é essa conversa e depois eu vou pedir para você se apresentar. O Grupo Teatronomia ele tem um projeto que já existe há alguns anos. Se eu não me engano, está no terceiro ou quarto ano. Eu sou péssimo para fazer essas contas, que chama Canal Teatro Pirata. Esse projeto nasceu da necessidade que na época o jornal Correio não existia mais na cidade. Então, eu por ser um pouco nerd, por acompanhar muita coisa na internet, eu falo, gente, eu acompanho vídeo falando de série, de filme. Falei, por que não fazer um falando de teatro, né? Então, desde então, praticamente todos os espetáculos que vieram para a cidade, eu fiz algum vídeo indicando e sempre que possível conversando com o elenco, com produção, e tudo isso está registrado no YouTube, no canal Teatro Pirata. Depois que a gente criou um Instagram, acabou que o Instagram virou uma ferramenta fundamental, ainda mais nesse tempo de pandemia. Migrou um pouco o canal Teatro Pirata para cá, mas de qualquer forma, todos os vídeos eu passo para lá também. Então fica esse registro, vai ficar no nosso IGTV aqui do Teatro Nomi, porém, também depois eu baixo e aí eu mando para vocês o link, tá? O vídeo na íntegra lá no canal Teatro Pirata. Então, esse é o nosso projeto. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Agradeço demais, né, a disponibilidade, a atenção de vocês, né? Me corrige, o espetáculo ele é do Núcleo 2, né? Isso, Ou o está Núcleo 2 está vinculado, produzindo? está Como que é? produzindo, está Uhum, produzindo o espetáculo. É um espetáculo que veio das pesquisas da Karina, né, da Karina Silva, que vai entrar daqui a pouco, depois de mim, das pesquisas dela, de bolsa de iniciação científica, lá da universidade. E aí, como Karina, ela é acredito, assim, me corrijam se estiver errado, fundadora do Núcleo 2, do coletivo de teatro. O Núcleo 2 está produzindo, a gente está aí vinculado junto com o Núcleo 2 nessa produção do espetáculo do Andando e Voando. correto. Por favor, Sara, se apresenta também e fala um pouco a respeito do elenco, então, que assim, o coletivo está produzindo, né, o Núcleo 2 do grupo. Isso. Eu só vou fechar a janela porque começou a chover exatamente agora, mas continua. Então, sim, então vou me apresentar aqui. Boa tarde para todos. Eu sou a Sara, eu sou atriz aqui da cidade, eu sou estudante de teatro lá da universidade. Foi lá que conheci Karina. E aí ela me chamou para poder fazer parte desse que ela estava pesquisando, né, sobre o Willo Krugli, sobre o grupo do Teatro Vento Forte. E aí ela me chamou para poder fazer parte desse espetáculo que ela queria muito montar, a peça do Andando e Voando com Alguém e Ninguém. Aí entramos eu, Bruno César, Denis Evangelista e Beatriz Vergara nesse processo de montagem. A gente iniciou esse processo no ano passado, a gente ensaiava lá na Duque de Caxias, e aí a gente veio com todo esse processo, com a condução da Karina, através das metodologias do ILO, para a gente poder montar esse espetáculo. E aí, quando veio a pandemia, bateu, a gente pensou, e agora, né? Porque o nosso projeto foi aprovado pelo PMIC, né, pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura. E aí veio a pandemia, agora o que a gente faz com o projeto? Aí a Karina sugeriu para nós assim, podemos montar ele online
ou a gente deixa para fazer depois que a pandemia passar. E a gente, não, vamos fazer depois que a pandemia passar. A gente faz presencialmente e mantém tudo que a gente tinha planejado, tudo que a gente tinha feito, só que aí a pandemia não passou, aí veio a proposta da gente readaptar para o formato digital. Aí vieram todos esses os desafios, os empecilhos de como que a gente faz esse espetáculo online, porque até então a gente estava muito perdido, né? Porque todos os nossos processos eram muito... É um espetáculo, assim, a ideia, né, para o espetáculo, tudo que a gente tinha levantado, a gente estava com muita expectativa de fazer ele presencial, e aí passar ele para o online foi um grande desafio para a gente. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeita de a gente ter conseguido fazer isso, de toda aquela essência que a gente tinha trabalhado nos encontros, os exercícios, imersões que a gente fez, trouxemos tudo isso para a tela. Então foi muito... Eu me senti vitoriosa de conseguir fazer isso, nunca tinha feito assim, nessa plataforma, através dessa plataforma, das plataformas digitais, do vídeo, nunca tinha experimentado e é novo para todo mundo, né? E para nós também foi. Certo. Vamos aproveitar que entrou algumas pessoas. Eu vi que a Cláudia Cavanha entrou, que o Mágico Mark entrou. Não sei se eles ainda estão, né? Porque às vezes as pessoas entram, ficam um pouquinho e saem. Vamos fazer a propaganda então. Se eu não estou enganado, hoje, né, às 17 horas, vai ter uma apresentação. E aí fala direitinho. Para quem está aí agora, se quem quiser assistir, vamos fazer a propaganda. Isso, hoje às 17 horas tem outra sessão que vai ser transmitido pelo canal no YouTube, no canal do Coletivo Núcleo 2. Só um instantinho, Karina, aproveita. Escreve aí direitinho o nome do Núcleo 2 para as pessoas procurarem no YouTube, nos comentários. Aí eu vou ver até se eu deixo ele como prioritário para aparecer aqui em cima, por favor. Continua, desculpa. E aí tem sessão... Não, imagina. Aí tem sessões. A gente vai de hoje, dia 26, até o dia 30. Nós temos sessões sempre às 11 e às 5 horas da tarde, pelo canal do YouTube, que a Karina vai deixar aqui. Eu tenho que ver se eu aprendo a fazer isso, mas eu acho que eu sei como é que é. Vamos lá. Não aprendi. Tá, qualquer coisa a gente coloca de novo. Eu assisti o espetáculo. E a gente que é artista, quando vai ver uma peça de teatro, a gente muitas vezes tem a dificuldade de separar o artista chato do espectador. Né? Só que eu tirei para mim uma coisa que foi um aprendizado que eu tirei para mim, que se eu vejo uma peça e quando eu estou assistindo a peça, eu me divirto vendo a peça, para mim já está ótimo. E se eu estou assistindo aquela peça e ao assistir aquela peça eu tenho vontade de participar, eu falo, cara, eu queria estar fazendo aquilo, para mim esse é o ideal, né? Porque às vezes a gente fica muito preso no termo espetáculo, né? E o teatro simples também é muito bom. Tanto que eu venho de uma pesquisa há anos buscando o teatro simples / o teatro minimalista. Nem sempre nem sempre o outro, às vezes os dois juntos, né? E quando eu assisti o espetáculo de vocês, eu me peguei dessa forma. Eu falei, cara, deu vontade de participar. Não sei como foi o processo, porque realmente o trabalho online, para nós que é do teatro, é doloroso, mais do que o outro, né? O parto parece que é um parto complicado, nunca é um parto simples. Gravações são chatas e tal, mas o resultado, quando eu assisti, eu falei, cara, deu vontade de participar, né? Deu esse gostinho. Que bom! Ao mesmo tempo, eu me senti assistindo, porque assim, quando eu vejo um espetáculo adulto, acontece isso. Quando eu vejo um espetáculo infantil, querendo ou não, eu sou um adulto. Aí quando eu vejo um espetáculo infantil, eu me coloco naquela posição de me imaginar criança assistindo. O espetáculo de vocês, eu não consegui me imaginar criança. Eu assisti como adulto, mesmo sabendo que ele não é só adulto, não é só infantil, mas eu acredito que o público-alvo de vocês é o público infantil, né?
Fala um pouquinho da repercussão, porque o online tem esse problema. Igual, eu criei um espetáculo online e a minha repercussão, às vezes, eu termino de apresentar, ele é individual, e o que eu sei é daquela interação, às vezes eu mando uma mensagem depois para a mãe, falando, mãe, me fala, né? O que que Porque achou, o né? online tem isso, né? Quando a gente está apresentando pessoalmente, você escuta o que o Luiz, né, o Luiz Humberto falava muito em aula, que eu lembro que é orquestra de cadeira, né? Começa muita gente tossir, se arrumar na cabeça e fala, opa, não tá bom. O online não tem, né? Não. Como que foi essa repercussão, o retorno que vocês tiveram? Bom, até o momento, assim, dessa primeira leva de apresentações que a gente fez, os retornos que chegaram para nós, através das mensagens, né, muito também dos amigos que foram assistir, dar aquele apoio, foram muito positivos. E a gente estava sentindo falta porque muitas pessoas adultas assistiram. E aí a gente estava com aquela falta do retorno da criança, porque a gente quer saber, não, mas que bom que você gostou, nossa, eu fico feliz demais. Tantos retornos positivos, pessoas que gostaram, falaram que, inclusive a minha avó deu um retorno assim de que ela lembrou de quando ela era criança, que ficava imaginando o mundo inteiro lá no puleiro das galinhas, quando ela ia brincar com os primos. Minha avó é uma pessoa que não tem o costume de ver teatro, né? E aí eu fiquei muito feliz de ter recebido esse retorno dela, de ver que transportou ela para esse lugar assim. Então é muito gostoso a gente receber esses retornos. Mas aí a gente também estava sentindo falta do retorno da criança para ver como que chegou para ela. E até um momento assim foram poucos que a gente teve das crianças de que assim, nossa, eu gostei muito da parte do boneco do burro, eu adorei o burro, eu adorei o Ai, adorei a hora que você tá lá no meio daquela plantalhada toda lá. Bem nesses lugares mais coloridos, mais dançantes também. Eu tive retorno de uma criança de 5 anos, que eu assisti com ela, né? É do meu convívio. E ela assisti com ela, e ela falou assim, quando chegou uma parte lá que a gente dança e tudo, ela subiu em cima da cama e ficou lá dançando. Ai, eu amei vocês dançando, não sei o que, não sei o que. E aí aquilo veio pra mim, ela com tanto entusiasmo, dançando, eu falei, nossa, deu certo, né? Puxa, foi muito confortante ver que chegou para elas. Eu acredito que em casa é muito difícil também, às vezes, prender a atenção da criança o tempo todo. Às vezes é difícil, ela dispersava, mas em alguns momentos mais específicos chamavam a atenção. Mas, no geral, é isso mais que a gente observou nessa primeira leva de apresentações, o retorno das crianças que viram. Que é um pouquinho difícil de ficar ali, prender, mas que alguns momentos prende mais, mas que no final gostaram muito. Gostaram bastante do resultado. Eu fiquei feliz, assim, de pelo menos ter conseguido, mesmo que em alguns momentos, assim, prender mais elas, né, nessa telinha aqui. Sim, a gente tem que entender que, querendo ou não, é outra mídia, né? Não Sim. deixa de ser teatro, mas Uhum. vira outra mídia. É um As outro lugar, pessoas, né? vamos colocar, nesse mundo de hoje, com a tecnologia, essas novas gerações, não conseguem ficar quietas no cinema, que é o Não. lugar onde elas foram para isso, que apagou a luz, ficou todo mundo em silêncio, tem uma tela gigantesca com um som alto e as pessoas não ficam quietas. Em casa, assistindo numa tela do notebook, numa tela de um celular, numa tela de um computador, ou então até mesmo que agora esses smartphones eles ligam na televisão, Uhum. é igual. Vamos colocar uma experiência que eu acredito que você já teve. Quando você pega uma turma de escola, leva para um teatro, eles ficam agitados, Fico. mas assistem o Nossa. espetáculo. Agora, Assiste. quando você pega o espetáculo e leva para o pátio, que é onde é o local do recreio deles, eles ficam mais agitados ainda. Então você pega uma criança na casa dela, no ambiente onde ela tem muita liberdade, para você conseguir que ela fique presa ali, realmente é complicado, mas assim como o teatro de rua, né? Eu acho que essas apresentações virtuais a gente tem que compreender que
o público assiste no tempo dele, né? Uhum. Então, teve alguns momentos que ela dispersou e voltou. Ela estava com vocês no tempo dela. É um pensamento meu. Porém, me vem na Uhum. cabeça uma coisa, antes mesmo dessa conversa, me veio isso na cabeça, que em algum outro momento, quando as aulas voltarem, vocês fazerem essa apresentação em escolas. Turmas Sim, era. pequenas que vão para a Sim, biblioteca. Não, o online mesmo. o Leva uma online. turma pequena para a Uhum. biblioteca ou alguma escola que tenha a possibilidade de pôr a Uhum. televisão na sala e apresentam. E aí, Uhum. se for o caso, óbvio que eu acredito que talvez vocês queiram, depois, quando for possível, que o espetáculo volte a ser presencial, vocês apresentem o online e depois apresente o presencial. A criança, a Uhum. repetição para a criança não é ruim, elas assistem o mesmo filme diversas vezes. E aí, o fato da criança ver a história nos dois sentidos, vamos assim dizer, não deixa de Uhum. ser uma experiência também. É algo que me passou pela cabeça, né? Não sei se Não, daria sim. certo ou não. Eu acredito que sim. O nosso intuito, o primeiro, o que a gente queria fazer antes era isso, o que nós íamos fazer, né, antes da pandemia. Era a gente levar o espetáculo para as escolas, para apresentar para as crianças. A gente já tinha até contato de algumas escolas para podermos ir, para apresentar. Era a primeira ideia, assim. E aí depois veio a pandemia e a gente teve que vir para cá. Mas é isso que você fala é muito pertinente, porque a gente pode levar o espetáculo pronto, assim, no formato online, ainda a gente pode levar para as escolas, né? Depois que for possível fazer isso. Eu não acho que é descartável, não. E Eu fazer o acredito que seja. debate. Porque aí Exatamente, sim. vocês plantam a sementinha do teatro. Porque aí vocês falam, olha, chega para as crianças e fala, olha, vocês viram na tela. Depois vocês viram a gente fazendo aqui ao vivo. O Uhum. que vocês sentiram? Isso daí é um debate, porque tudo hoje está muito na tela. Então, eu acho que esse seria um processo educador até, né? Sim, seria Hoje, sim. eu pensei nisso quando estava passeando com os cachorros, a hora que uma chuva deu a trégua hoje. Aí eu estava Uhum. dando a volta com os cachorros, aí do nada me veio essa ideia, eu falei, nossa, quero comentar isso com a Sara e com a Karina. Mas, Sara, vamos voltar lá. É, em que pé estava o processo quando veio essa pandemia? Por exemplo, o espetáculo, vamos supor, estava 80% pronto? Não, o espetáculo estava no Não. início, estava na leitura, como que estava? Tava no início, a gente No estava fazendo começo. no começo, a gente estava engatinhando para entrar no texto. Que a gente estava fazendo os primeiros exercícios, né, que o Willo traz também, trabalho com os 4 elementos, um trabalho bem introspectivo e também coletivo, né, para nós e para a gente enquanto grupo, para a gente unir, para a gente também conseguir resgatar um pouco da nossa infância, da nossa criança, para poder trazer para esse texto, para a gente realizar esse texto como se fôssemos crianças brincando nesse universo. Então a gente estava tateando esse lugar. E aí a gente fez a primeira leitura, aí a gente fez a primeira leitura, a gente ficou meio assim, uai, mas que esse texto? Não sei, a gente descobrindo mesmo, né? Desmembrando o texto, inferindo as coisas dele. E aí, quando a gente ia começar, veio a pandemia. Aí a gente, o que que a gente faz? Aí a gente parou. Aí depois a gente retomou o processo todo virtual. Lemos o texto várias vezes, e aí a partir dos ensaios que a gente ia fazendo virtualmente, a gente fazia ensaio pelo Zoom. Aí a gente ensaiando, Karine ia vendo, ia tendo ideias, aí ela ia propondo, não, e se a gente jogasse esse colorido no fundo, tivesse uma rede no fundo e tal. Aí eu, isso é bacana. Aí como é que eu vou sumir com esse armário marrom daqui? Aí veio a ideia do pano. Aí a gente foi criando junto. Distantes, mas ainda nesse processo. A gente foi construindo ele nesse formato digital. Iniciou na presença e a gente terminou aqui. Certo. Eu falei isso com você antes mesmo do início dessa conversa, quando a gente ainda estava cogitando marcar essa conversa. Uhum. Eu achei que o texto ele casa muito bem com o online. Foi, causou Esse mesmo. texto aconteceu de vocês já terem escolhido, não sei como seria a Uhum. montagem presencial, né? Mas
por ter assistido primeiramente online, enquanto assistia, eu falei, olha, a linguagem casa, querendo ou não, esse formato funcionou, né? Funcionou. E uma coisa que eu queria ter perguntado antes, acabei esquecendo. Fora de Uberlândia, como que foi? Vocês porque assim, uma coisa que aconteceu foi que tornou todo mundo global, né? Então, um espetáculo que antigamente era apresentado em Recife, depois ia circular, agora por causa do online, acaba que ele é nacional o Uhum, tempo sim. inteiro, né? Tanto que eu criei o Quando o Palhaço Sonha, pensando, Aham. ó, vou apresentar bastante para o pessoal que me conhece aqui em Uberlândia. Apresentei para a França, apresentei para a Espanha, foi surpreendente, porque tinha dificuldade da linguagem, o Google Tradutor estava ali me ajudando a fazer umas pseudo-legendas em algum momento, mas como que foi? Vocês têm algum retorno? Você conseguiu chegar em algum outro lugar? Ou foi mais regional? Ou não sabe? Assim, eu não sei se a gente conseguiu atingir outros lugares fora do Brasil, assim. Eu acredito que foi, bom, até agora, até o momento, foi mais na região, assim, também São Paulo, porque os meninos são de lá. Bruna é de Pontal, Denis é de Aham. Osasco. Então, os amigos deles conseguiram assistir o trabalho lá, né? Porque Uhum. assim, eu sempre pude contar com o público, né, de amigos daqui, né? Porque eu sou daqui de Berlândia, moro aqui, então sempre tive os amigos próximos na plateia, assim, me assistindo, prestigiando os trabalhos todos. E aí agora, com eles, quando eles vêm pra cá, não, eu fico pensando, né? Porque não, os amigos não conseguem ver, assistir. E aí agora com essa plataforma, e é do jeito que tá, chega até eles, assim, montaram, pelo menos do Denis, assim, montaram, as amigas dele montaram um fã-clube, adoraram o espetáculo, Que ótimo. movimentaram o chat inteiro em uma das apresentações, então foi muito gostoso. Ter essa sensação de que chega para eles agora, né, que elas podem ver o amigo, prestigiar, isso é muito bom. Me coloquei no lugar, assim, imaginei como que, porque para mim é muito bom tê-los na plateia, ter os amigos na plateia, ver, receber abraço, é muito bom. E aí, dessa forma, agora, tem como, né? Outros amigos verem, chega para mais pessoas, né? Prestigiarem você. É muito importante. Mas até onde eu sei é assim, na região daqui, espero que chegue. Espero muito que chegue, né? Fora, vai que, né? Outras É, pessoas de outros lugares mais distantes consigam ter acesso ao trabalho, né? isso é uma coisa que a gente do teatro já tem que começar a refletir também. Eu lembro que eu estava assistindo uma live, se eu não me engano era do Matheus Solano, não Uhum. tenho certeza se foi dele, e ele falou o seguinte, que antigamente, vamos assim dizer, o espetáculo era apresentado, né? Ele rodava, óbvio, mas às vezes ele não chegava em todos os lugares. Então vamos supor, estreou um espetáculo, vamos usar o Matheus Solano como exemplo, um espetáculo grande com globais no Rio de Janeiro. Uma pessoa no interior do Uhum. Nordeste ali, que às vezes tinha interesse em assistir, teria que esperar algum momento que aquele espetáculo Sim, fosse para lá. legal. Agora, com essa nova realidade, vamos assim dizer, vai acontecer, já está acontecendo em parte, mas vai acontecer Uhum. de, por exemplo, o espetáculo está em cartaz no Rio de Janeiro, mas eles colocarem duas, três câmeras em lugares específicos e ele ser transmitido online para pessoas que têm esse interesse, né? Sim. Aí, trazendo isso para a nossa realidade, eu penso, o que você falou é muito verdade. Quando eu criei o grupo Teatro no Mi, eu criei muito pensando nisso. Eu lembro de conversar com o Lucas e falar assim, Lucas, a gente sempre vê as mesmas pessoas na fila. E eu falei, vamos criar um grupo, tanto que mudou um pouco a logo do nosso grupo, mas inicialmente, e eu ainda carrego muito isso, a logo do grupo é uma bandeira pirata. Só que em vez de ser Uhum. as caveiras cruzadas, né, o osso cruzado representando a morte, são dois holofotes, mas o fundo preto. E a intenção do grupo Teatro no Mi é meio invasora. Tanto que você pega nossos projetos, o Teatro no Mi Casa, a gente vai para dentro da casa de uma pessoa. Óbvio, Uhum. a pessoa autoriza, mas é invasor, né? A gente faz uma apresentação na rua, que querendo ou não, é ocupar um espaço, é invasor. O teatro permanente de rua, eu dou uma aula de teatro na rua, num ambiente que não é acolhedor.
Então, Uhum. eu penso o seguinte, porque a nossa intenção é, vamos pegar política, novela, futebol, sexo. É o tipo da coisa que as pessoas ligam o jornal, ligam o rádio, vai para uma roda de conversa, esse assunto está lá. E eu acredito que a gente, de alguma forma, só vai conseguir fazer com que o teatro seja mais popular quando a gente conseguir fazer com que o teatro entre na rotina das pessoas, Sim. né? Tem aquelas pessoas que escolhem ter o teatro na sua rotina, mas a gente sabe, é fato que o teatro não faz parte da rotina do brasileiro, do berlandense, não faz. Uhum. Não. Essa nova mídia, eu acho que futuramente a gente já tem que começar a discutir isso na classe, que tudo voltou ao normal, vamos dizer assim. Eu acho que ainda assim a gente tem que manter de alguma forma o online, mesmo que o espetáculo não seja online. Eu detesto a ideia do teatro filmar. Eu acho que se o teatro vai para o online, tem que se pensar igual tem espetáculo que o povo faz e leva para a rua. Tem espetáculo que o povo monta pensando na rua. Tem essa diferença. Mas eu acho que Uhum. mesmo que seja pôr um celularzinho ali e transmitir numa live do Instagram, do Facebook, enquanto apresenta, mas aí as pessoas não vão para o teatro. Eu acho que a gente vai pegar aqueles que ainda não foram mordidos pelo bichinho do Sim. teatro. A mesma É. coisa da escola, de apresentar o online, depois apresentar o Uhum. pessoal, para eles sentirem. É algo que eu tenho Sim. para mim agora, que, por exemplo, quando voltar o Teatro Não Me Casa, quando voltar essas coisas, dependendo de onde for apresentar, eu vou pôr um tripézinho ali e vou transmitir numa live aquele espetáculo. Que 3 pessoas Uhum. assistam, né? Mas é mais algo para atingir, né? Eu deixo essa ideia no ar também. Assim como eu tenho falado para todo mundo, e eu ganhei algumas quedas de braço. Eu lembro quando eu fiz a minha live com o pessoal do La Mínima, né, com o Fernando Sampaio, e eu falei, Fernando, põe seus espetáculos que vocês não apresentam mais online. E ele torceu o nariz, falou que não concorda com a ideia. Passou um pouquinho, eles colocaram 3 espetáculos que não estavam no canal deles. Eu falei, tanto que eram espetáculos que eu não tinha visto. Eu sou da opinião que depois vocês, óbvio, agora vocês estão, entre aspas, em turnê, tem a questão de Uhum. vocês terem. É igual quando está no cinema, né? O privilégio de assistir naquele horário, isso, aquele e tal. Mas depois eu acho que vocês jogam para o mundo, Uhum. viu? É. Por mais que, o povo, sei lá o que o povo vai fazer de espetáculo. Eu jogaria. Tanto que no Teatro Nomi, a gente apresenta o espetáculo, registrou, primeira oportunidade que eu tenho, eu subo para o YouTube. E às vezes a gente tem visualizações anos depois e uma pessoa manda uma mensagem e recebe uma notificação. Eu deixo isso para vocês, óbvio que a decisão é de Uhum. vocês, mas eu acho que em outro momento que vocês já tiverem cumprido com o que vocês estão combinado com o PIMIC, eu subiria esse espetáculo. É. Porque o online tem isso, né? O online Sim. tem igual. Eu falo porque uma das coisas que eu mais gosto agora dessa questão da tecnologia é que eu posso decidir quando eu vou assistir um filme que eu quero ver. E aí, querendo ou não, eu acho que se o teatro é online, a gente já Sim, tem que aceitar isso também, né? sim, você está certo. Eu concordo muito com o que você fala, porque a gente ajuda a difundir ainda mais e a gente faz também o que você sempre fala, né? Que é plantar aquela sementinha do teatro nas pessoas, né? Para que pouco a pouco a gente consiga ir ganhando esse público, conquistando essas pessoas, cativando essas pessoas para que o teatro entre no cotidiano delas, né? Porque já Uhum, que não faz parte, vamos fazer. certo. Sara, eu não sei se tem alguma coisa que você quer falar, que às vezes eu não abordei o assunto, que você acha importante, e já deu meia hora de conversa, para não Uhum. prejudicar muito a Karina, eu meio que vou Não. fazer esse encerramento com você, Uhum, mas sem eu problema. queria que você falasse para você o que foi participar desse espetáculo, né? Nossa. E falasse novamente as datas e horários para quem entrou depois. Então, o que Uhum. você quiser dizer, né, falar, o verbo dizer é um saco. E eu tenho um grave problema com português que eu sou muito simples. Então eu sofro às vezes.
e falar para você o que foi o processo e a propaganda, por favor. Bom, para mim esse processo foi muito sensível, porque eu me diverti horrores fazendo esse espetáculo. Eu não esperava que eu fosse me divertir tanto quanto eu me diverti montando com esse personagem, com os meninos. Foi tudo muito. Foi tudo muito especial, foi muito divertido, foi muito sensível. A gente ali junto, mesmo longe, né, a gente conseguir estar junto, levantar todo esse material, fazer o trabalho que fez, todas as pessoas que ajudaram a gente, a Mari, que editou os vídeos, o André, que fez o arranjo das músicas, foi perfeito, assim, tudo foi casando, assim, foi encaixando, e aí eu fiquei muito feliz, porque quando eu descobri que a gente ia ter que fazer um online, eu fiquei muito decepcionada. Porque a gente gosta de estar ali no Uhum. palco, com o público, luz, sentindo a energia das pessoas, o retorno das pessoas naquela hora ali. E eu fui bem com um pé na frente, outro atrás, assim, falei, vamos montar logo, monta, vamos fazer, tem que fazer, vamos fazer, não pode deixar de fazer. E aí eu me surpreendi, eu fiquei, poxa, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. É um texto que me tocou muito, assim, que me deixou muito sensibilizada. E eu espero que também sensibilize aqueles que ainda não assistiram para poder assistir hoje, às 5 horas, e também vai ficar disponível até o dia 30. A gente tem sessões sempre das 11 às 11 horas e sessão às 5. E também aproveitar para falar da nossa oficina, que a gente vai fazer uma oficina de desmontagem do espetáculo. A gente vai conversar um pouquinho sobre como foi o processo, conversar com cada um dos atores. A gente vai fazer essa reunião, essa oficina para poder falar sobre isso, que vai ser no dia 28, na segunda-feira, às 14 horas. Aí o link para se inscrever, eu coloquei no meu perfil. E também vocês podem se inscrever no Instagram do Coletivo Núcleo 2, que está aqui nos comentários. Ótimo. Sara, então eu vou me despedir de você. Peço Muito desculpa. obrigada. Eu tenho certeza que o assunto Não, podia se prolongar, mas como a gente tem um limitador de 60 minutos e o uhum, Instagram é não. rígido, Uhum. eu tenho que fazer isso. Então, Imagina, Sanders. Muito acredito que a obrigada pelo Karina espaço, pela oportunidade e a todo mundo que está assistindo. tá ótimo. Acredito que a Karina tá aí, então eu vou tirar a Uhum, Sara e Karina, tô tá te bom. aguardando, tá? É, Abraço, Luísa. Fala pro seu pai que eu tô mandando um abraço para ele também. Foi ontem? Foi. Não, ontem foi 25, foi dia 24. Ai! Luísa, quase que eu fui na sua casa vestido de Papai Noel, que eu tava lá perto. Só que eu não sabia se você Ai, estava na sua casa. Eu fui lá pertinho. Aí eu pensei, a Ana estava comigo, eu falei, Ana, vamos lá na casa da Luísa fazer uma surpresa de Papai Noel? Mas aí ela falou, vai que a Luísa não está em casa. Mas eu ia lá. Aproveitando, quem estiver assistindo aqui no canal Teatro Pirata, esse vídeo e outros vídeos com outras conversas estão lá. A gente conversou já com vários grupos. Giramundo, um dos maiores grupos de teatro de bonecos e objetos do país e do mundo. Tudo jóia, Karina? Boa tarde. Karina, escuta? Vamos só ver a Karina arrumar ali. Karina, você consegue me ouvir? Tá me vendo, pelo menos? Saiu. Ela vai entrar novamente. Vamos lá. E, Luísa, o que eu falo do seu pai é brincadeira, tá? Se tiver que esperar, a gente espera. Senão ele vai ficar bravo com a gente ainda por cima. Karina, agora Oi, escuta? agora foi. Ah, Travou então aqui tá. e ficou picotando tudo. Eu fiquei, meu Deus, que é isso? É tecnologia. A gente É, depende e sofre dela. Ela cobra o preço. é verdade. Karina, muito obrigado pela oportunidade, viu? Imagina, Saunders, eu que agradeço. Obrigada pelo convite e parabéns, Sara. Obrigada por ter topado também conversar. E vocês dois que fizeram essa ponte, eu fiquei muito feliz. Obrigada mesmo.
Que ótimo. Isso vale para todos os grupos da cidade, e no caso agora, como é online, também para gente de fora. O nosso canal sempre vai estar aberto. Somos peixe pequeno, mas a gente faz o que é possível. Karina, esse espetáculo então surgiu de um ímpeto seu. Foi você que teve a decisão de uma pesquisa sua, algo Exato. assim. Porque eu faço ainda, né, uma iniciação científica sobre o ILO. Eu fiz o primeiro ano e agora eu estou no segundo. E aí eu pesquisava as metodologias e as práticas pedagógicas do ILO. E eu pensei, nada melhor do que botar isso em prática, né, para pesquisa. Até para entender melhor mesmo, tal, e para ter alguma apresentação depois. Só que eu não contava com a pandemia, né? Mas aí a gente começou, e aí o processo foi bem assim. Foi um mergulho mesmo, assim, como a Sara disse, né? Eu queria tentar resgatar esse lado sensível deles e essa coisa brincante. Então a gente fazia muitas brincadeiras nos ensaios, trabalhava com os 4 elementos, meio que para tentar despertar aí esse lado da criança deles, que com a vida a gente vai perdendo, né? A gente vai ficando adulto e chato. E aí eu quis sensibilizar eles, assim. E aí quando a gente começou a fazer umas leituras de mesa, já estava para acabar o ano, tudo, e aí cada um vai para sua cidade, então eu falei, bom, quando a gente voltar a gente faz. Aí a gente voltou, teve uma semana mais ou menos, e aí começou a pandemia. E aí foi isso, assim, aí viemos para cá. Uhum. Como eu falei com a Sara, eu achei que o espetáculo casou muito bem com o online. Eu gostei bastante. Aqui em Uberlândia, eu lembro que o Jorge Farjala, quando estava na faculdade, fez uma trilogia do Ilo Krugli. Ele montou primeiro Barquinho de Papel, A se eu história não do me engano, barquinho. depois História de Lenços e Ventos, e depois A Tempestade, que eu até tive a oportunidade de participar como próximo. Você chegou a assistir algum? Eu não estava aqui ainda. Eu cheguei aqui em 2017. E eu não sou daqui, né? Eu sou de São Paulo. Entendi. Então eu não conhecia. Eu perguntei, porque assim, o Ilo esteve na cidade, eu não lembro que ano, ele até deu uma oficina pra gente na UFO. Se eu não me engano, eu acho que eu estava para formar na época, então foi ali 2005, 2006. Eu tive contato com o trabalho dele também. Você chegou a ter contato ou só pesquisou o Ilo mesmo? Então, essas apresentações que você falou, eu assisti algumas coisas no YouTube, mas é aquilo, né? Aquela coisa que não é igual ver. Não. E o Willo, eu fui lá no Teatro Vento Forte, lá em São Paulo, onde ele morava. A gente conversou 2 vezes, se eu não me engano, 2 vezes que eu fui lá e a gente teve contato, enfim, passei a tarde lá, vi o teatro lá que tá desativado, né? Eles não estão tendo atividades nesse momento, mas estão na fase de reforma. E então a gente chegou a se conhecer, eu falei para ele que eu queria pesquisar ele disse assim, mas eu sou para pesquisar? Tem gente que me pesquisa? Eu falei, pelo amor de Deus, todo mundo te pesquisa, né? Tipo assim, quem quer fazer teatro infanto-juvenil tem, assim, sabe quem ele é, né? E é importante, ele é uma referência pra gente. E aí ele comentou comigo que era para eu montar o espetáculo e ir lá, que ele ia fazer uma supervisão cênica. Então já tinha isso estabelecido, assim, e eu tava super honrada Bacana, até. E aí, bacana. só que aí durante o processo ele ficou, enfim, foi ficando mais doente, e aí não deu tempo, aí ele se foi antes. Mas está conosco, eu acredito nisso. Nos Claro, assistindo de claro. algum lugar. E a escolha do texto? Eu confesso que esse texto eu não conhecia. E dos textos do Ilo, igual, vamos pegar A Tempestade de Shakespeare. É Shakespeare, não temos muito o Sim, que falar. exato. Barquinho de Papel é muito poético, História de Lenços e Ventos é lúdico e poético ao mesmo tempo. Esse, óbvio, tem a poesia, mas eu achei ele muito politizado. Não sei se foi meu olhar, se foi a época, mas de todos os textos do Ilo que eu tive contato, eu achei esse. Eu não consegui desligar o olhar politizado da montagem, por mais que era um infantil, eu senti aquela coisa muito da sociedade, da função, várias coisas. De Isso estava na identidade. sua escolha também? Ou. Não sei, vou deixar aí você falar. Quando eu escolhi o texto foi assim, eu peguei uma série de referências dele, né? Busquei o máximo de textos que eu pudesse juntar e fui lendo. E aí eu não queria nada que já tivesse sido muito montado, porque aí quando já tem muitas montagens, você já tem muitas referências, né? Então, eu já gosto muito daquele, eu gosto muito da montagem de tal grupo, então eu queria uma coisa que fosse assim mais inédita. E eu falei, não tem como ter 100% de certeza que é inédito, mas eu quero o mais desconhecido assim possível. E quando eu li esse texto, eu estava em dúvida entre ele e um outro, mas que esse
eu não lembro o nome do outro mais, mas que esse era muito político, assim, para mim. Ele discutia muitas questões sobre identidade, sobre gênero, de um jeito sensível e não é agressivo, né? Não é uma militância que chega e bate na sua cara, assim, é uma coisa poética, sensível, falando do respeito com o outro, de quem o outro é, de você entender quem o outro é e como que isso pode dar confusões na sua vida e na do outro também. E aí eu falei, não, eu acho que esse texto é perfeito, assim. E aí agora, vendo ele nesse contexto que a gente tá, eu acho ele muito, muito melhor ainda, assim. Acho que foi uma escolha bem feliz mesmo. Eu confesso que eu não conheci e gostei de conhecer o texto. E me tira uma dúvida, é uma coisa que eu até não perguntei para a Sara para não gastar todo o assunto com ela e ficar gaguejando com você. A personagem soldado, no texto original, era um soldado, era uma soldada, ficava em aberto? Era um soldado, porque o texto todo Eu está imaginei. escrito no masculino, assim, né? O Willow vem de uma escrita antiga, então a gente ainda não tinha essa discussão de gênero, de neutro, então a gente não tinha muito isso, assim. Então era bem masculino e feminino. E aí eu gostei disso exatamente, assim. Achei que foi muito potente botar a Sarah como protagonista, sendo a soldado, porque soldado é uma palavra que não tem gênero, né? Soldado é soldado, não é soldada. A gente fala a soldado. E aí eu falei, gente, é isso, assim. Vamos botar essa discussão aí. Mas era originalmente masculino. Eu achei uma decisão ótima, o fato de ser uma soldado. Eu gostei bastante. E eu imaginei, não pesquisei, que no texto deveria ser um soldado. Mas a decisão, eu acho que ela até acrescenta na história. Ela acrescenta. As músicas, eu tenho a impressão de que vocês fizeram as músicas, ou não? A Sara, perfeita. Inclusive, parabéns, Sara. Deixo aqui registrado Ficou minha muito alegria bonito as por músicas, você. ficou muito A bonito. única que a Como gente que tinha foi? partitura foi assim, esse texto, eu não sei se tem ele digital, porque eu nunca encontrei. Ele é uma xerox de um achado, assim, de material que o Narciso me emprestou, porque ele tinha um contato muito próximo com o Willo, e ele tinha muitos materiais, porque ele já tinha pesquisado, e eu acho que isso vem lá da época do Fajala. Né? Isso é antigo. E aí, quando eu falei, vou fazer com o Mário Piragibe minha iniciação científica, o Narciso falou, tem uns materiais, se quiser olhar, mas foi muito despretensioso, assim, né? Se quiser ver. Aí eu achei essa peça. Então, eu não sei, assim, acho que ela é bem rara mesmo. E aí, a gente não tinha referências igual as outras, que você vê as músicas, você olha no YouTube, você consegue ter uma noção de como que é a música. A gente tinha a letra. E aí, a Sara compôs a música, a melodia das músicas, tinha a letra, mas ela compôs. E junto com o André Hipólito, ela fez os arranjos. Ele ajudou ela nos arranjos e ele fez a edição do áudio, tudo, trabalhou, assim, produziu mesmo o áudio para que ele ficasse com qualidade para entrar no vídeo. A única música que a gente tinha era a da abertura, que é a dos créditos. É a mesma, ela toca no começo e no final. Ela é do História de Lenços e Ventos. Então a gente tinha a partitura dela, porque eu tenho o livro e no livro tem a partitura. Mas só essa. E aí as outras foi a Sara, as outras duas foi a Sara. Eu achei muito bom. A gravação ficou com muita qualidade, o áudio. Não sei se vocês conseguiram estúdio, como é que foi, mas ficou com muita qualidade. Foi sem estúdio. Sim, mas ficou muito bom. A impressão que dá é que foi um estúdio mesmo, que teve tratamento, que teve tudo. Obrigada, que bom. Porque o áudio ficou muito bom. Não só do espetáculo, assim, não só das músicas, perdão, do espetáculo também. Você como diretora, né? Você tinha pensado o espetáculo para fazer o presencial, que eu estava falando com a Sara, de repente veio esse choque, porque igual, é uma coisa que eu até estava conversando, que eu conversei bastante com o Thiago Pimentel, né? Que é muito próximo meu, que eu falei, essa pandemia, ela foi um pouco cruel conosco, que ela fez a gente virar cineasta da noite pro dia, né? E não é cineasta que, eu quero experimentar. Não, a gente tinha que fazer com o que tinha, né? Tanto que eu lembro que a Sara, uma vez, ela comentou comigo que a Luísa filmou a cena dela no gramado, por exemplo. Então, a da guerra, a né? gente pega o celular, pede para alguém filmar. Igual, eu até hoje apanho desse negócio de 9x16, de 16x9. Igual, esse dia eu posso ter um documentáriozinho no Instagram, que no YouTube ele ficou perfeito, no Instagram minha cara corta aqui, por causa da questão de formato.
Como que foi isso? De refazer um espetáculo todo? Porque você já devia ter ele na sua cabeça, alguns Sim, planejamentos, alguma coisa. sim, é. Para os meninos, para os atores, eu acho que ainda estava muito incerto, assim, né? Mas na minha cabeça já estava tudo pronto, eu já sabia tudo como eu ia fazer, assim. A ideia era fazer uma brincadeira, era um quintal, porque é uma das poéticas do Willow, é esse quintal Uhum. onde as crianças brincam, é potencializar esse imaginário e trazer o que tem nesse quintal. Então a gente já tinha muitas referências, assim, de como que ia criar. E aí veio tudo isso e eu falei assim, meu Deus. Aí de cara a gente pensou, não vamos fazer. Mas aí a gente começou a ver que a situação está se encaminhando para um prazo muito longo. Assim. A gente não sabe de fato quando que isso vai passar e quando que a gente vai de fato poder apresentar isso, principalmente em escola. Né? É muito agressivo a gente ir para uma escola no momento de pandemia. Né? Eu imagino que seja muito. Os pais vão ter receio, os professores, então eu pensei, não vai ter uma aceitação. E por questões também que eram burocráticas, a gente falou, não, então vamos fazer aqui. E aí eu falei, gente, tem que fazer escolhas, assim. A gente vai ter que lidar com o digital, mas a gente vai assumir isso. A gente está em casa. A gente não vai fingir que a gente não está em casa. Tanto que eles usam coisas de casa, né? Isso é até uma coisa que é Uhum. potente para crianças brincarem, para os pais brincarem. Então eles usam fruta, eles usam as coisas das casas deles mesmo, pegam o objeto da mãe, a Sara usa colher de pau. É isso, assim, é usar o que a gente tem em casa e assumir esse lugar, assim. A gente não vai tentar, eu falei para eles, a gente não vai tentar fazer um audiovisual. A gente vai tentar fazer um teatro online, um teatro digital. Eu não sei como que isso vai sair no final, mas é isso que a gente vai tentar. E aí eu pensei assim, para adaptar, eu pensei em coisas que eu não posso abrir mão. Então, eu quero trabalho de ator. Então, eu quero que eles caprichem na caracterização das personagens, tanto na voz quanto na aparência, mas mais na voz. Se você escuta, tem muita parte de coro, se você prestar atenção, são eles que fazem, Uhum. e são várias vozes diferentes, então eles pesquisaram bastante isso. E eu também não abri a mão de não ter tanta artificialidade na cena, assim, de não ficar tendo animações em cena, nada, assim, eles mesmo, eles em cena. E a musicalidade, né? As músicas que a Sara arrasou. E acho que isso era muito importante também para mim, porque são as características do Will que eu quis priorizar nesse meio digital. É muito complicado, porque a poética dele é muito artesanal e muito sensível. E trazer isso para a tela é muito difícil, assim. Quando assistiram no primeiro dia, na estreia, e falaram para mim assim, ai, eu me senti... A minha irmã, que é uma pessoa que não é de teatro, né, não é da área, não costuma ir em teatro, quando ela assistiu, falou, ai, eu me senti tão conectada, parece que eu viajei, que eu transportei, assim, que eu tava brincando mesmo e que vocês estavam falando comigo. Eu falei, ótimo. Então a gente conseguiu fazer um bom espetáculo, assim, uma boa apresentação. É isso, assim, não tem uma pretensão de concorrer com o audiovisual e nem nada disso, né? É um teatro aqui, pelo Zoom, como dá. Mas eu vou te falar que é um espetáculo muito cativante. O simples, para mim, eu sou suspeito para falar. Eu tenho adotado cada vez mais o simples, mas o simples é muito cativante do Uhum. espetáculo. O fato do espetáculo não querer te enganar, e não enganar no sentido de passar a perna, não te Sim. enganar igual você falou, olha, isso aqui é uma peça que a gente tem que apresentar nesse formato. Não é, olha, isso aqui é um mini filme teatralizado. Não, estamos Sim. realmente apresentando. Eu gosto bastante. É, eu assisti várias peças digitais aqui da cidade e fora. A de vocês está entre as que eu mais gostei de ver, Ai, verdadeiramente falando. obrigada. O grito no ar, para mim, foi uma coisa fantástica, coisa de louco. O de vocês, dos infantis que eu assisti, foi um dos que eu mais gostei também. Uhum. E eu fiquei impressionado que tem um espetáculo, e aí é um espetáculo que, no caso, ele teve que estrear online, mas eles apresentaram no teatro mesmo, e a única coisa que eles fizeram foi botar as câmeras, que é Uhum. o... Ai, agora vai me fugir, é do La Mínima. Ai, é o Ordinários. Eles não mexeram no espetáculo, eles apresentaram do jeito que seria, só Uhum. colocaram as câmeras, e eu achei que ficou tão cinematográfico, apesar do teatro vazio, mas os atores com o cenário apresentando e as câmeras de cada lado, eu achei que ficou fantástico também. Eu Uhum. gostei demais. A música é uma coisa que eu falei, né, a escolha do texto político. Eu não sei se tem mais alguma coisa, perdão, que eu queria falar, mas você pode falar tudo que você acha importante.
Não, eu queria primeiro, assim, agradecer os atores. Eu acho que eles foram muito entregues para esse trabalho. Acho que para qualquer coisa que a gente for fazer na vida tem que ter essa entrega, né? Não adianta eu querer, enquanto diretora, você não força ninguém a nada. Acho que eles foram muito parceiros, assim, teve muito empenho e dedicação deles. Acho que a gente tem que experimentar esses novos formatos, assim, recomendo para quem ainda não fez, não tenham medo, não morde. A gente testa e faz, vê o que dá, se gosta, se não gosta. A gente já até conversou de que a gente tem vontade de montar esse espetáculo depois, presencial, mas eu fiquei muito feliz, assim, muito orgulhosa do elenco e acho que foi uma escolha muito corajosa até de fazer um trabalho infantil, infanto-juvenil nesse formato aqui, né? Porque a escolha do tempo, por exemplo, que você falou com a Sara, foi uma coisa muito importante. Eu falei, não pode ter mais que 30 minutos, porque o foco são crianças de 8 a 12 anos. Se eu tiver mais que 30 minutos, elas não ficam. Criança menor que isso já não fica 30 minutos. E elas não ficam mais que isso. Então, e tem muita informação, assim, como você disse, muita distração. Então, isso do tempo foi uma coisa muito importante para mim. E eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu concluir dentro do tempo, tudo em ordem. Eu agradeço a você pela oportunidade. Convido a todos para participarem da oficina. Foi uma oficina pensada... Não vai ter nada técnico, nada que ninguém não consiga compreender. Não é para pessoas de teatro, é para quem assistiu o espetáculo e quiser conversar sobre ele, entender sobre o processo, sobre como foi feito. É importante agradecer também à Secretaria de Cultura, porque esse projeto foi aprovado no PMIC, e se não fosse o PMIC a gente não teria a verba para a montagem do espetáculo. Acaba que os custos saem mais baratos, né, para montar um espetáculo online, porque a gente usa basicamente o que tem em casa, mas existe aí o trabalho de todo mundo, que isso tem que ser reconhecido e recompensado, né, e pago. A gente precisa viver do nosso trabalho, né, não é um hobby, é o que todo mundo faz aqui por profissão. Então, eu agradeço muito a Secretaria de Cultura, ao PMIC, agradeço você, a todos que contribuíram, convido todos que estão aqui para assistir. O link para assistir, já vou fazer propaganda, Saunders. O link Não, mas é para poder. Eu ia falar. Eu vou escrever aqui de novo o arroba de vocês. Tá. Assim que acabar aqui, o link já vai estar lá no perfil do Núcleo 2, mas está no meu também, que é carinasilva.teatro. E quem quiser assistir, tá muito convidado. A gente vai até o dia 30, sempre às 11 e às 17. A escolha desses horários foi também pensando nas mães aí. Cada uma tem o seu horário com o seu filho dentro de casa, os pais, e para se encaixar nas rotinas. Mas é isso, eu acho que eu falei tudo também. Estou muito feliz. Vamos aproveitar, fala do Núcleo 2, porque vocês têm outros projetos, né? Tem eu nem me apresentei, né? Que vocês estão fazendo, já aproveita. É verdade. Gente, eu sou Karina... Agora que eu me apresento, no final. Eu sou Karina Silva, eu sou produtora, gestora e diretora. Então, nesse espetáculo, eu sou produtora e diretora. Mas eu faço parte do Núcleo 2, que é um coletivo de teatro que eu sou cofundadora, junto com o Narciso Teles. E a maioria das pessoas que estão nesse trabalho também estão no Núcleo 2. Então, é uma produção do Núcleo 2. E a gente também está em cartaz com um espetáculo adulto, que a classificação indicativa dele é a partir de 12 anos. Também tem apresentação hoje, então às 20 horas a gente tem Tempos de Errância, o link está lá no perfil do Núcleo 2. Totalmente diferente, né? A cena é outra, a poética é outra, não tem nada a ver. Mas é um ótimo espetáculo, eu lembro que eu assisti. Eu sou suspeita pra falar. Foi no Shopping Park? Foi, né? A gente fez no Shopping Park. Nossa, eu amei o espetáculo. Você assistiu já online? Não. Muda alguma coisa? Eu acabei que eu não vi ainda online. Assiste, porque não tá isso de uma câmera estática filmando, assim. Tá bem legal. Bem legal. Eu vou experimentar, sim. Vou ver. Quem sabe você convida o Narciso ou o Guilherme para vir aqui falar depois sobre o Tempo de Errância. Eu lembro que eu conversei com eles e gravei isso para a internet no pessoal. Mas sim, e esse convite é aberto para todo mundo, viu? O tempo todo. Que a gente puder fazer para difundir, para divulgar e registrar, porque esse registro é importante. Eu não querendo me vangloriar, porque eu não faço isso para mim. Na verdade, eu faço porque eu acho importante. E eu não vi ninguém fazendo, então eu fiz. E é trabalhoso, para falar a verdade. Parece que não, mas é.
Igual, tinha época que eu tinha que trabalhar e às vezes eu abria mão de pegar um trabalho para assistir um espetáculo e fazer o vídeo dele, né? Eu vejo daqui a alguns anos, sei lá quantos anos, alguém querendo pesquisar os espetáculos que teve na cidade e talvez essa pessoa encontre meu canal no YouTube. E lá vai estar praticamente 80% de tudo isso. Então, é uma briga até, vou aproveitar, porque eu sempre puxo essa orelha, eu tô de saco cheio de ter que printar tela de outras pessoas para fazer divulgação. Gente, me manda. Tem o Instagram, tem o WhatsApp, custa nada. Entrou o pessoal do Blogueirinhos. Blogueirinhos, hoje, no Às arroba 17 núcleo horas. 2, eu vou colocar aqui, porque os blogueirinhos, eles podem ajudar na divulgação e eles podem assistir. Yes. Vou Lembrando que a colocar aqui agora. apresentação do espetáculo Não, é gratuita, às 17 horas, pelo canal do YouTube do Coletivo Núcleo 2. Ou então pelo acabei de perfil. colocar aí no comentário. E o espetáculo é bacana, eu já assisti, viu? Eu não sei quem do Bloqueirinhos entrou, mas passa. Vai até o dia 30, então se não puder ver hoje, apesar que agora tá todo mundo num paradão. Hoje é sábado, amanhã é domingo, tem como assistir sim. Vocês podem se organizar. Saunders, eu queria fazer um último agradecimento, que é a Mariana Mendes, que fez toda a edição do vídeo, né? E a mixagem da sonoplastia também. Eu fiz a concepção, mas ela que trabalhou muito comigo. Ficamos dias, assim, mais de uma semana, eu acho, trabalhando no processo de montagem dos vídeos. A gente fez a filmagem pelo Zoom, porque os atores estão cada um em uma cidade, então tá todo mundo distante. E aí não tinha mesmo como gravar nada junto. E aí a gente fez tudo pelo Zoom e a Mari trabalhou comigo nessa parte. Eu não poderia ter feito isso se não fosse ela e os conhecimentos dela. E foi fundamental, assim, fazer essa edição, essa direção de edição junto com ela. Foi muito doido, assim, porque além de dirigir os atores, ainda tem essa parte do vídeo, né? Então foi um trabalhão. Mas foi muito prazeroso, assim, muito divertido. É muito bom quando a gente fecha uma equipe muito boa de trabalho, né? Todos competentes e com vontade de trabalhar. E aí foi isso que aconteceu nesse trabalho. Acho que o retorno positivo vem daí, né? Uma equipe que está integrada, assim. E aí isso transparece. A Mari mora em Uberlândia? Trabalha em Maria Uberlândia. A Então Maria é fica o registro para recém-formada. quem mais quiser fazer espetáculos que precise de alguém para edição, tá aí a Mari. A Mari é Né? da música, ela arrasa, o perfil dela tá aqui. Mari, comenta aí que é você, pro pessoal te Aham. ver. E ela é incrível, com edição de vídeo também, para criar sonorização. E ela é formada recentemente em piano, na UF. Então, é uma musicista lindíssima, super competente, uma profissional excelente, seríssima para trabalhar. E eu recomendo muito, muito mesmo. Sim. E agora, pra gente, mais do que nunca, é importantíssimo, viu? Eu falo por experiência própria que eu apanho da edição o tempo todo, Eu não sei fazer né? nada. E às vezes eu fico improvisando na edição, Nossa. porque 6 meses sem trabalhar, a gente tem que ter vergonha também de ficar pedindo favor para amigo que edita, né? Mas, Exatamente. igual, eu não vejo a hora de voltar a entrar dinheiro de verdade. E aí eu até igual, eu tenho um espetáculo online que é Quando o Palhaço Sonha. Ele tem 2 cenas editadas profissionalmente, o resto eu que fiz. Quando começar a entrar dinheiro, eu vou refazer o resto tudo para ter uma edição boa, Exato. né? É importante, né? Mas é difícil, eu também não sei. Eu sei o que eu quero, mas eu não sei fazer. Aí, enfim, a Mari que fez tudo. E fica o recado para o ano que vem. Eu já até tenho dinheiro para isso. Esse aí eu tenho dinheiro. Eu só não investi ainda porque eu sei que comprar coisas em final de ano e época de Natal é fria. Mas o Grupo Teatro Nomi vai ter um mini estúdio de chroma key. E ele vai ser mambembe. Porque no caso eu vou mandar fazer a armação, né? E vai ter o fundo verde. Então, outros grupos que precisarem é só entrar em contato. Quando tiver. Aí, no nosso Instagram eu vou postar quando a gente ter. Por enquanto eu tô fazendo com uma toalha aqui. Tá ficando uns vídeos e meio assim. A gente tá fazendo com o que tem em casa. Obrigada, Founders. Essa sua eu que parceria agradeço e sua demais. disponibilidade são muito importantes. Quanto mais unido a gente tiver, enquanto artistas da cidade, melhor pra gente. Sempre que precisar, pode procurar, viu? Isso vale não só para você, para todo mundo. Agradeço novamente a disponibilidade. Eu gostei demais do espetáculo, tanto que eu falei que deu vontade de participar, deu mesmo. Ao assistir, eu falei, cara, ali eu tenho certeza que eu ia estar me divertindo horrores. E eu sempre termino falando a mesma frase. Eu vou mandar o vídeo depois para vocês, tá? Tá, eu vou pôr no YouTube e mando o link para vocês. Eu vou postar no canal do Núcleo 2.
Sim, à vontade. Eu sempre termino falando um por todos, todos pelo público, e muito obrigado, então. Muito obrigada, Saunders. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.